Os Rejeitados, filme que está na corrida ao Oscar e que eu assisti ontem e vou contar aqui para vocês um pouquinho. Mas antes, queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se gostarem, me seguirem nas redes sociais, os conteúdos são diferentes, espero que vocês gostem. Os Rejeitados. Apesar do título, o filme não foi rejeitado pela Academia e foi indicado em 5 categorias do Oscar, dentre elas, melhor roteiro original, melhor edição, melhor filme, e aí que a porca torce o rabo, porque são 10 filmes concorrendo, dentre eles, por exemplo, Oppenheimer, Pobres Criaturas, Anatomia de uma Queda. Imagino que os rejeitados têm alguma dificuldade para ganhar nessa categoria, porém, tem outras 2 categorias que eu aposto. Eu tô falando na categoria de melhor ator, porque o Paul Giamatti, sim, o Paul Giamatti, que eu adoro, esse ator geminiano, que tem performances incríveis, fez a 2ª indicação dele, concorre como melhor ator, como eu disse, e merece muito. Eu gosto muito dos filmes dele, mais pops, que não foram indicados a nada, que é o caso de Duets, que ele canta, gente, canta e encanta, assim como A Dama na Água, ambos com cotações baixas, mas que ganharam meu coração. Gosto muito do Paul Giamatti, que estudou na mesma escola de arte dramática, na Yale School of Drama, que a Da'Vine Joy Randolph, que concorre a melhor atriz coadjuvante. Ela tem um currículo vasto. É claro que eles estudaram na mesma escola em tempos diferentes, porque o Paul, ele é de 67 e a Da'Vine, ela é de 86, mas fazem um casal perfeito. Ela é que é geminiana também. Fazem aí uma dupla de rejeitados que não dá para rejeitar. E ambos, então, completam aí as 5 indicações para o Oscar. Eu comentei que tem uma nota 8 no IMDb. Pois é, tem. E eu pensei que com essa nota ele estaria entre os 250 filmes mais populares do site IMDb, mas não. Os últimos da lista têm nota entre 8.2 e 8.1. Quase que eles conseguem entrar para essa lista, mas não entraram. E aí, gente, acho que é interessante falar também de um ator que está começando. O nome dele é Dominique Sessa e ele vai viver o 3º rejeitado da história. Eu já conto um pouquinho sobre ela, mas Dominique Sessa é o primeiro filme dele, ele que estudou ali na região de Massachusetts, numa escola, e estava fazendo uma audição ao ar livre, algo assim, quando o pessoal do filme o encontrou. E aí foi uma aposta do Paul Giamatti, que convenceu o diretor a colocá-lo no papel desse estudante rejeitado da história. Ah, vale dizer que o Dominique ganhou também um prêmio do Critics' Choice Awards, que tem uma categoria legal, que é o ator revelação, ator jovem, e ele que faturou esse ano. Olha que bacana. Então vamos para a história em si, o que acontece em Os Rejeitados. Nós temos uma escola dessas americanas, afastadas, tipo internato, fictícia. Ela se chama Barton Academy, algo assim, lá em Massachusetts. Em tese, ela foi criada em 1797. É interessante porque a escola que o Dominique estudou de verdade fica em Massachusetts e tem exatamente essa data de fundação. Mas a Barton é fictícia. E como todas essas histórias de internatos americanos, os alunos milionários de famílias tradicionais ficam lá presos e na época das festas, ação de graças, Natal, eles vão para casa, para as casas milionárias, terem momentos incríveis de férias. Porém, era um professor que dá uma mentidinha
Era um professor que ia ficar com os alunos reprovados, os alunos que teriam que ficar na escola nesse período de férias. Ele mente e o que o diretor faz é obrigar o Paul Giamatti, que é o professor Paul, a assumir essa responsabilidade de cuidar dos alunos que não vão para casa. E a princípio é um grupo grande de alunos que não vai conseguir voltar e tal e coisa, mas aí eu deixo para vocês descobrirem que ao final da história vai só restar o próprio Paul, o Dominique e a cozinheira lá na Barton para passar esse período sozinhos, 3 rejeitados. E aí começa a acontecer um monte de coisas. Detalhe, o Paul Giamatti vive esse professor Paul que é odiado por todo mundo, pelos alunos, pelos professores, pelo diretor, por todo mundo. E ele tem essa personalidade muito excêntrica de professor de história antiga. Então tudo ele vai explicando com exemplos da Grécia, com as guerras do Peloponeso, sei lá do que. E ele vai... sabe o que eu achei super interessante? Ele vai dando o significado das palavras, de onde surgem os termos, baseados nessa história antiga, e é muito legal. Eu particularmente gostei. E eu acho que isso dá o tom de humor perfeito para ele, que consegue achar algo que não interessa a ninguém. Ele traz esses comentários incríveis que poucas pessoas sabem e coloca na conversa do dia a dia, mas que só faz inimigos e só, enfim, faz as pessoas bocejarem, tirar sarro dele e assim por diante. Então são esses 3 rejeitados que vão viver essa história nesse Natal, lá na década de 1970, se não me engano. Esse Natal bem cheio de neve, bem frio. E aí a gente vai conhecendo um pouco a história de cada um e o porquê que cada um ali se comporta de determinada forma. E tem uma graça. Tem um humor bem diferente. Quando a gente pega o humor de Saltburn, não tem nada a ver. Esse é um humor daquela piada que ganha ali nas palavras, no detalhe, uma pessoa espetando a outra e você acaba se divertindo. Ontem no cinema, a sala estava bem vazia, devo dizer. Também era uma terça-feira à tarde. Então a gente estava lá umas 10, 20 pessoas pelo menos, mas o cinema deu boas risadas, devo dizer, porque é um filme mais intimista, que toca em questões que todo mundo vive de alguma forma. E acho que todo mundo já se sentiu um pouquinho rejeitado, e esse filme traz aí uma abordagem diferente, interessante, que vale a pena assistir. Essa nota 8... é justa, eu me diverti. Não vai ganhar Oscar de melhor filme, se eu tivesse que apostar. Mas o Paul Giamatti, quem sabe, fatura, ou a Divine. Eu acho que são boas apostas. Enfim, essa é a minha sugestão de hoje, Os Rejeitados. E a gente se vê no próximo vídeo.